Do Maná do Céu para você, boa tarde. O Maná de hoje é planta e semente. E o Senhor, me levou a ler lá em Gênesis 5:5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando, é muito importante. Vamos lá? Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Quando o Senhor me trouxe, falando planta e semente, e trouxe esse versículo, eu fiquei, meio assim, mas aí o Espírito Santo vai falando no nosso coração, né? Por que tá falando aqui de Adão? Porque o primeiro homem que Deus criou foi Adão, e Adão multiplicou, né? Só que lembrando também que Adão, ele pecou, né, lá com a Eva, né? Desobedeceu. E depois você pode ler tudo, mas esse 5 aqui fala dos descendentes de Adão, ou seja, ele multiplicou, né? O Senhor criou ele, né? Depois fez a Eva e eles multiplicaram e multiplicaram, né? E assim fala também do projeto de Deus, né? Que é a família. Deus. Só que pensando em tudo isso, né? E a hora que o Senhor falou hoje, planta semente, o Senhor está dizendo o quê pra gente? Ontem ele falou sem reserva. E hoje ele está falando planta sementes. Ele já falou ontem pra gente, né? Que o céu está aberto, né? Que é sem reserva pra gente falar com ele, sem reserva pra gente receber o que ele tem para nós. E tudo isso, né, aí pensando, ele levando o livro de Gênesis, né, o primeiro livro, fala da origem, né, lembra? A gente precisa saber da nossa identidade, porque sabendo da nossa identidade, né, sabendo que a gente é filho, né, se a gente entregou a vida para Jesus, está caminhando com ele, a gente vai plantar as coisas que, né, as sementes boas. E ele está falando hoje de plantas e sementes. O que a gente tem que pensar, né? Trazer para nossas vidas. Hoje eu pensando, né? Avaliar se eu não estou plantando, mesmo eu estar andando com o Senhor. A gente é falho. Pode ser que a gente está plantando alguma coisa que vai colher e não é boa. Porque às vezes você está colhendo alguma coisa e fala, por que eu estou passando isso? Porque você plantou. E às vezes a gente está falando de Jesus, né? Falando de Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus, tudo, mas você faz uma reflexão, pede para o Senhor, né? Mostra, Espírito Santo, para você hoje, né? Independente se você já plantou, está colhendo, independente, o Senhor está falando hoje para gente, porque o maná é de hoje. Plante sementes. Ele está falando isso sem reserva, porque ele falou isso ontem pra gente. É uma continuidade, olha pra você ver. É o Senhor caminhando com a gente. Ontem ele falou, olha, ontem é ele falando, ministrando nossas vidas sem reserva para receber, sem reserva para estar com ele. Se a gente ficar sem reserva, a gente sabe o preço que a gente vai passar, porque a hora que nós vamos precisar, nós vamos ter que precisar da reserva e não vai ter. Então ontem foi isso. E hoje ele está falando aqui, plante sementes. Plantar sementes é como a gente ter reserva, porque quanto mais a gente plantar também, a gente vai colher. E se a gente plantar no reino espiritual, nós vamos receber as coisas espirituais. Você plantar, né, vida com Deus, intimidade, oração, jejum, tá fazendo a vontade dele, renunciando, né, se arrependendo. Isso tudo você vai estar plantando no reino espiritual. E hoje ele está falando isso para a gente, plante semente, está falando para a gente plantar hoje. E que nós possamos plantar hoje sementes, né, que vai dar bons frutos. E aí, lembrando, né, mas qual semente? Semente do amor, né, da bondade, da justiça, né, e amor ao próximo, ajudar o próximo, né, e que a gente possa estar nesse dia hoje, porque ele está falando, para ele está falando plante semente, está falando, tem colheita, eu quero te dar mais. Eu tenho um céu aberto para você. Aproveita, porque a palavra fala, se a gente de uma semente a gente plantar, ela dá 30, 60, 100 e o Senhor, multiplica. A gente sabe, planta uma árvore, uma árvore de uma fruta, quantos frutos não dá? Dá muitos. Então assim, o Senhor está falando hoje pra gente, planta sementes. Só que ao mesmo tempo a gente tem que fazer, né? Pensando, eu fui lembrar, né, de Adão e Eva pecou. Como que foi? Comendo um fruto lá que não era para comer, desobedeceu. Só que o Senhor está falando isso para a gente, porque ao mesmo tempo que a gente quer plantar hoje, trazendo para o dia de hoje, a gente, praticar, para plantar sementes boas, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que é bom e não é o que agrada o Senhor. Às vezes nós estamos agradando o inimigo, e aí a gente tem que vigiar, porque o inimigo, ele já está ouvindo que a gente quer plantar semente. O Senhor está falando para a gente plantar semente. E para a gente plantar, é para a gente colher coisa boa. Então o inimigo, ele pode tentar nos confundir, falar para a gente plantar, às vezes plantar em lugar que não é, e a gente vai ter essa direção como? Da mesma forma que o Espírito Santo
falou hoje, plante semente, ele vai te direcionar onde que é para você plantar, porque às vezes você vai plantar num lugar que não tá bom para crescer, não tá bom para dar fruto, então ele vai te falar para você certinho o lugar que é para você plantar. E aí, pensando em tudo isso, né, eu fiquei muito assim hoje falando, nossa, né, planta semente, ele só me trouxe, eu falei, meditar nisso, né, nesse versículo. E aí ele falando tanto de ano que Adão viveu, né, e aí olhando os descendentes de Adão, imagina, os descendentes dele multiplicou e quantos frutos não foram dando. E assim é para nossas vidas que o Senhor está falando hoje, para a gente plantar. Isso pode ser também a gente plantar em vidas, em pessoas ao nosso redor. Plantar o que? Amor, bondade, justiça, ajudar a pessoa, levar ela a conhecer, né? O Deus que muda, o Deus que transforma, o Deus que faz coisas novas, o Deus que tem algo para abençoar. O Senhor está falando, plante semente nesse dia, nesse domingo maravilhoso. E as sementes, como que a gente planta, né? Vivendo elas, né? E como? Tudo está na Bíblia, tudo está no manual. E quanto mais a gente andar com o Senhor, ter intimidade com Ele, a gente vai saber aonde plantar. A gente não vai plantar errado. Então, assim que hoje possa ficar essa reflexão, né? E a gente praticar isso hoje, plantar, né? Como ele falou antes, sem reserva, para falar com ele que a gente plante muito, para a gente dar muito frutos. E alegrar, né, o coração do Pai, porque ele tem bênçãos sem medidas para a gente. E quanto mais a gente plantar coisas boas, a gente colherá coisas boas. E lembrando, né, que Jesus, né, ele já deu aqui pra gente, né? Ele já deixou todo o manual certinho. Então, que a gente possa hoje ver a oportunidade da gente plantar coisas boas e lembrar assim, né, que a gente vai estar fazendo, né, a vontade do Pai e caminhando, né, em destino ao céu, né, rumo ao céu com o Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude hoje a plantar o máximo que a gente puder nesse domingo, para abençoar vidas, né, ser generoso, ajudar o próximo, fazer o que o Senhor colocar no seu coração. Para cumprir isso, esse comando que Ele deu hoje para nós de manhã, plante sementes. E que a gente faça isso sem reserva, planta o máximo que a gente puder, tá bom? Essa é a reflexão para esse dia, né? O maná que o Senhor deixou, que é precioso. Olha que Ele está falando para a gente plantar, para a gente colher. Né? E tudo tem um preço. Quanto mais a gente plantar, mais a gente vai colher. Que nós possamos plantar coisas que só seja para agradar a Ele, porque tudo já vem dEle e é para Ele que possamos fazer isso nesse dia, tá bom? Eu vou fazer uma oração agora para nós. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, porque o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. E hoje o Senhor está falando, ó Pai, plante sementes, que nós possamos plantar, Pai, tudo para o seu reino, que seja tudo para a sua glória, porque sabemos que tudo é do Senhor e é para o Senhor, que nós possamos, ó Pai, lembrar que todas as colheitas que nós plantarmos hoje, continuar plantando, porque até a gente ir para a eternidade junto contigo, a gente continuará plantando, que nós possamos estar atentos, que o Espírito Santo nos ajude a gente a ter discernimento quando não é voz do Senhor, falar para a gente plantar algo, que nós possamos plantar no lugar certo, ó Pai, para dar frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos e assim a gente multiplicar, Pai, que nós possamos, ó Pai, plantar sementes, ó Pai, lembrando que possamos, ó Pai, levar mais amor, mais bondade, Pai, viver o que o Senhor tem nos deixado já aqui na palavra para a gente praticar, porque sabemos que tudo que nós praticamos, nós estamos plantando sementes junto contigo e sabemos que há colheita, e a colheita é maravilhosa porque o Senhor não deixa dívida com ninguém, pelo contrário, o Senhor abençoa muito mais do que a gente imagina, né? Então que o nosso desejo, que nós possamos estar atentos nisso e que nós possamos, Senhor, da mesma forma que o Senhor já nos acordou com a misericórdia, com um domingo maravilhoso para a gente desfrutar de todas as bênçãos, que nós possamos retribuir, Pai, plantar o máximo de sementes, ó Pai, para ver os frutos e ver na tua glória em cada um deles e te alegrando. Esse é meu desejo. Assim, Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um. Em nome que é poder, no nome de Jesus. Amém. Que você se inscreva, compartilha, deixa
seu comentário e abençoa outras vidas, porque essa é uma semente. De você compartilhar, você vai estar entregando uma semente. De um vídeo desse, ele vai se multiplicar, multiplicar, e você vai estar entregando a sua semente. E você colherá do Pai, né? De Jesus, as bênçãos sem medidas, porque Ele tem bênçãos sem medidas para cada um de nós. Assim é meu desejo, tá bom? Deus abençoe. Tchau.